Bora ler a Bíblia hoje. Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam na paz do Senhor Jesus. Estejam aí com as suas Bíblias abertas, porque nós vamos voltar à nossa jornada de passos bem curtos, porém firmes na palavra do Senhor. Abra aí sua Bíblia, capítulo 17 daquele famoso Evangelho Lucas, que nós já estamos há tanto tempo estudando, né? Mas não é sobre o Evangelho de Lucas, é sobre a vida de Jesus e o que ele quer que a gente faça. Eu costumo dizer que para a gente agradar alguém, a gente precisa conhecer essa pessoa, não é verdade? Se eu convido alguém que eu gosto muito para ir almoçar na minha casa, nossa, eu quero muito impressionar essa pessoa é muito importante, eu amo muito essa pessoa. E aí eu faço um prato, né? Aqui no Maranhão a gente tem frutos do mar à vontade, então eu faço lá um camarão bem gostoso, né? Pensando que vou impressionar, né? Um prato mais fino. E aí chegando lá o meu convidado, ele é alérgico a camarão. Olha só que gafe que eu cometi. Eu quis tanto agradar, mas eu não conhecia bem o meu convidado. Então acabei não agradando, né? E assim também é com Deus. Você quer agradar a Deus? Você quer buscar seguir o caminho que Ele tem para a tua vida? Você quer encontrar o propósito que Deus tem para a tua vida? Você quer ouvir Deus falando contigo? Olha só, basta você ler a palavra dele. É simples assim. O problema é que a gente às vezes quer buscar em outras fontes mais rápidas, fontes mais espirituais, que a gente arrepia, que não sei o quê. Mas, gente, não tem segredo. É isso. Busque conhecê-lo. Assim você vai estar sabendo o caminho certo a seguir. Você vai estar sabendo o que ele quer para tua vida. Você vai estar sabendo o teu propósito, para que você foi feito. Esse é o sentido. E aí tudo acaba sendo mais fácil quando você descobre para que você foi feito, né? Qual o teu propósito. É isso. Mas sem demoras, vamos lá. Capítulo 17 do Evangelho de Lucas, que nós temos lido. Nós já hoje vamos ler o último trecho do capítulo 17. É um trecho tão importante, gente, que fala sobre o reino de Deus e a vinda definitiva do reino de Deus. E o que nós estaremos fazendo quando disserem assim, Jesus voltou. Olha só, vamos ler sobre isso, vamos meditar, que o Senhor nos abençoe nessa leitura, que Ele coloque palavras realmente vindas da vontade dEle na minha boca e que Ele abra o seu coração para receber, entender e aplicar essa palavra. Amém? Vamos lá, Lucas, capítulo 17, versículo 20, na minha Bíblia tem assim, ó, a vinda do reino. Vamos ler? Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Eu também queria saber, né, gente? Se eu soubesse quando ia chegar, né, a gente já estava mais preparado. Mas eles queriam saber quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Vamos parar bem aqui para a gente falar sobre esse versículo, né, que já explicou muita coisa. Eles perguntam quando o Senhor vai chegar? E Jesus diz, está dentro de vocês, ou seja, já chegou, já está à disposição, mas vocês não compreenderam ainda, vocês não pegaram o fio da meada. Eu já falei aqui, mas eu vou repetir. O reino de Deus é o reino do já e do ainda não. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus vai voltar e vai instaurar definitivamente o seu reino. Eu não posso dizer que o reino de Deus está instaurado nesse mundo. Do jeito que o mundo está, você percebe, não tem como o reino de Deus estar prevalecendo nesse mundo. Porém, para aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus, para aqueles que já seguem o Senhor Jesus Cristo, que já são seus discípulos, já podemos experimentar os benefícios do reino. Quer um exemplo? Para você que já tem sua vida redirecionada, para você que já decidiu morrer para o mundo e viver para Cristo, é fácil para você
perdoar um inimigo, não é? Você já consegue provar disso. Mas para alguém do mundo é difícil. Para alguém que não vive, que não experimenta os benefícios do reino, isso é quase impossível. Então, você passar por uma dificuldade, por um problema muito difícil, com uma paz interior que ninguém consegue explicar, é outro exemplo. São coisas que nós experimentamos, coisas que muitas vezes nós só vamos entender a completude no reino definitivo. Porém, nós já podemos experimentar. Então, o reino de Deus é o reino do já, mas do ainda não. Ele ainda vai ser instaurado definitivamente, mas nós já podemos experimentar as doçuras desse reino. Você ainda não experimenta? Decida ainda hoje experimentar. É maravilhoso, é uma paz que a gente não consegue explicar. É uma alegria que só Deus pode nos dar. É uma satisfação e um contentamento. A palavra é essa, contentamento, que só Ele pode nos dar. Satisfação de que eu tenho aquilo que eu preciso. O que eu tenho é suficiente. Sabe por quê? Porque Jesus é suficiente para nós. O resto que a gente precisar, Ele vai acrescentar. Amém? Mas vamos continuar. Olha só. Os fariseus, aqueles religiosos daquela época, queriam saber quando que viria o reino e não perceberam que o reino já estava ali à disposição deles e eles já poderiam experimentar o reino dentro do seu coração, mas eles não souberam entender. E no versículo 22 diz assim: Então ele, Jesus, disse aos discípulos: Chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. É exatamente isso, viu, gente? Vai chegar um tempo em que as pessoas até vão querer buscar Jesus, mas não vão encontrá-lo. Porque, por vários motivos. Qual o motivo que as pessoas têm buscado Jesus? Tem buscado Jesus verdadeiramente para ser o Senhor da sua vida? Quando eu falo que Jesus é o meu Senhor, eu estou querendo dizer que eu sou escrava dele. Porque lembra dos termos lá do tempo da escravidão? Tinha o Senhor e o escravo. Se Jesus é meu Senhor, eu sou escravo dele. Então eu estou disposto a cumprir suas ordens, a fazer o que ele me manda, né? E é muito difícil. As pessoas não querem Jesus como Senhor. Querem Jesus só como Salvador. Mas eu preciso recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. E no verso 23 diz: Alguns vão dizer a vocês, olhem aqui ou olhem ali, porém não saiam para procurá-lo. Às vezes, as pessoas nos apontam, né, a salvação. Às vezes, as pessoas nos apontam a saída, nos apontam a cura, mas não nos apontam que a gente tem que negar a nós mesmos. Mas eles não te dizem que você tem que morrer para o velho homem. Eles não te dizem que você tem que negar os prazeres desse mundo, porque não é negar prazeres. Prazeres de Deus são maravilhosos. O que a gente precisa é negar os prazeres da nossa carne, prazeres que nos levam para o abismo, né? E aí, muitas vezes, essas pessoas nos apontam errado, o caminho errado. E lá em Mateus, acho que 24, vai falar muito sobre quando te disserem assim, Jesus voltou, ele tá ali, né? E aí Jesus diz, olha, não acreditem nisso. Porque quando eu chegar, não vai precisar ninguém avisar. Porque todos vão ver. Todo olho verá. Todo olho verá. Vai ser algo mundial, gente. A volta dele vai ser mundial. E olha o próximo versículo, o que diz? 24. Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Como um relâmpago, de uma vez, rápido, e de uma ponta do céu a outra. Vai ser algo rápido, vai ser algo notório. Não vai dar tempo de dizer, eita, esqueci de me arrepender. Senhor, me arrependo de tudo. E agora eu vou ser um novo homem. E agora eu vou negar a mim mesmo. E agora eu quero te seguir. Não vai dar tempo.
Por isso nós precisamos com urgência, decidir e levar essa informação para as pessoas que a gente ama, para que eles também possam ter noção da importância dessa decisão. No verso 25 diz, mas primeiro, ou seja, o Filho do Homem, Jesus, o Salvador, mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Ele já sofreu, já foi rejeitado e continua sendo. Mas agora, a parte mais importante desse trecho, gente, vem agora. Aqui vai falar de 2 exemplos, dos tempos de Noé e dos tempos de Ló. Noé, você lembra do dilúvio. Nossa, Ló, será que você lembra? Ló, sobrinho de Abraão, lá em Gênesis, capítulo 14, mais ou menos. Você vai conhecer a história de Ló, sobrinho de Abraão, que quando Abraão estava peregrinando pelo deserto, eu vou procurar para te dizer bem específico, para depois você ler com calma. Você vai encontrar a história de Noé em Gênesis capítulo 6, 7 e 8, tá? De Noé, 6, 7 e 8, você vai encontrar toda a história de Noé, mas provavelmente no capítulo 6 você vai falar sobre o que o texto está pedindo aqui, que é sobre o pecado do povo na época, no tempo de Noé, né? E sobre Ló, você vai encontrar a história de Ló. Eu quero te falar a história em que Ló se separa. Você vai encontrar a história de Ló. Ai, gente, desculpa, viu? É porque... Pronto. Capítulo 13 de Gênesis. A história de Noé, você vai ler lá no capítulo 6 de Gênesis. A história de Ló, você vai ler no capítulo 13 de Gênesis. Ele se separando de Abraão. Abraão estava vagando pelo deserto rumo à terra prometida que Deus tinha prometido. Aí Ló decide se separar dele porque estava tendo muita confusão entre os seus pastores. E ele olha e vê uma terra muito bonita. Terra, né? Pastos verdejantes, rio, era uma terra boa, era uma rota comercial. Porém, essa terra era cheia de pecados, cheia de gente má. Sodoma. Você deve lembrar. E aí, essa cidade, posteriormente, ela foi destruída por Deus. E lá no capítulo 19 de Gênesis vai ter a história da destruição de Sodoma. E aí aquela famosa história da pedra de sal, da mulher de Ló que virou uma pedra de sal quando ela olha para trás, né? Então você vai recapitular essa história lá para que a gente possa entender o texto a partir de agora, que é muito importante e tem tudo a ver com os dias de hoje. Vou ler para você a partir do versículo 26, que diz assim. Voltando para Lucas 17, o texto que a gente está lendo, tá? Versículo 26 diz assim: como foi no tempo de Noé? Olha só, Jesus está dizendo, o Filho do Homem vai voltar, mas primeiro ele precisa sofrer, padecer, ser rejeitado, e continua. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias antes da vinda do Filho do Homem. Como foi no tempo de Noé? Ele diz aqui no verso 27. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Depois veio o dilúvio e matou todos. Todos comiam, bebiam, davam-se em casamento, viviam do jeito que queriam, preocupavam-se só com suas necessidades pessoais. E Noé avisou, e Noé avisando, mas eles continuavam vivendo suas vidas rotineiras. Até que veio o dilúvio. E a porta da arca, já estava fechada. E todos, exceto os 8 que estavam dentro da arca, todos morreram. Olha que trágico. Traz isso para os dias de hoje. Vai ser assim. Mas ele dá outro exemplo para que o negócio fique bem marcado na sua cabeça. Versículo 28. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu
fogo e enxofre, e matou todos. Todos viviam suas vidas rotineiras, seus negócios. Sodoma era uma terra extremamente pecaminosa, né? E eles não se importavam. Na vida após a morte, ninguém vai nem pensar isso. Vamos viver hoje, a nossa vida é hoje, né? Alguma semelhança conosco? Muitas, né? Muitas. Calcula bem aí 24 horas do teu dia. Quanto tempo é para Deus? Eu sei que 1% você tira no nosso devocional, na nossa leitura aqui todos os dias. É 1% de 24 horas, gente, 15 minutos, que a gente acabou de completar aqui nesse vídeo, né? E os demais? Calcula aí. Vai lá no Instagram, tem um recurso lá que diz quantas horas você fica no Instagram por dia. Você vai se surpreender. Tem aplicativos que cronometram quanto tempo você, né, dorme, você vai se surpreender com a quantidade de tempo que você dedica a Deus. Que você dedica a construir riquezas para o céu. A plantar para colher lá no céu. Frutos que você só vai colher lá no céu. É preciso que a gente olhe para isso. É preciso que a gente faça essa poupança para o reino de Deus. Vamos continuar. No verso 30 diz assim: assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí, quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo, e não perca tempo entrando na casa para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre da mulher de Ló. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo você dizer, epa, me arrependo. E ele diz assim, lembre da mulher de Ló. Não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás. Virou uma estátua de sal. Versículo 33. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Em outras versões diz assim: aquele que procura salvar sua vida, procura só os bens materiais, né? Vai perdê-la. Quem se interessa só pela sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perde a sua vida, esse a salvará. Ou seja, aquele que só se preocupa com sua vida, vai perder. No dia que Jesus voltar, a vida dele está perdida. Mas aquele que não se preocupa com sua vida, e sim com o reino, esse a salvará. Olha que lindo, gente. Olha que bênção. Olha que garantia que Jesus está nos dando. Naquela noite, ele diz: 2 pessoas estarão dormindo numa mesma cama. Eu afirmo a vocês que uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será levada e a outra deixada. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro será deixado. Ele está querendo dizer com esses 3 exemplos: seja de dia, seja de noite, seja dormindo, seja trabalhando, fazendo qualquer coisa. Vai ser tão rápido. Vai ser tão repentino. Um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Pessoas misturadas nesse mundo. Um vai ser levado e o outro vai ser deixado. E aquele que foi levado, não adianta nada pegar na mão. Não vai dar. A salvação é individual. O que você pode fazer é, ainda enquanto dá tempo, levar a palavra para o teu irmão que está aí do lado. Para tua família, para os teus amigos. Leva. É a única coisa que você pode fazer se você quer puxá-los com você. Então os discípulos perguntaram: Senhor, onde vai ser isso? É curioso, né? Porque lá em cima, no versículo 20, os fariseus perguntam: quando? E os discípulos agora perguntam: onde? Ele respondeu: onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Esse trecho é bem escatológico, tá? Esse versículo ele fala muito sobre o fim dos tempos, né? Escatologia é o estudo do fim dos tempos. E alguns dizem que esses acontecimentos finais se darão em Jerusalém, né? Então, aí vai lá para Apocalipse, vai falar de 3 testemunhas que serão mortas e crucificadas na praça em Jerusalém, né? E aí fala disso, né? Eu creio muito
que o fim dos tempos ele acontecerá lá, em Jerusalém. Né? Há muitas profecias de que o Senhor voltará lá. Mas isso não é assunto para o nosso estudo inicial da palavra. E o objetivo da gente é que a gente suba antes que isso aqui chegue, certo? Esse é o nosso objetivo. Porque se nós ficarmos para ver toda essa destruição, é sinal de que algo estava errado com a gente, porque a gente não subiu. Consegue compreender? O que nós devemos nos preocupar, gente, não é quando esse dia voltar. E o próprio Jesus falou lá em Mateus que não interessa pra gente não ficar escacaviando, pra gente vigiar. Foi isso que ele disse. Vigiem. Não se preocupem com o dia que ele vai voltar, mas estejam alertas hoje. Procurem o que vocês estão fazendo hoje. Estejam acordados hoje. Estejam na luz hoje. Decidam hoje. É sobre isso que Jesus está falando. Medita nessa palavra. Nós já estamos em 20 minutos. O texto é longo, tem muita coisa para falar, mas eu espero que eu tenha trazido para você o sentido da urgência e da prioridade do que a gente precisa fazer hoje. Amanhã a gente volta com mais 1% para Deus. Fica com ele e até amanhã.